O que a Páscoa, uma festa originalmente judaica, tem a ver conosco como cristãos e como ela se torna a principal das nossas festas como cristãos? Meu nome é Vitor Schell, sou professor de Novo Testamento na FLT, vice-diretor da faculdade, e é justamente sobre isso que queremos conversar nesse vídeo. Dessa relação, textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento que falam sobre o significado da Páscoa, seja lá no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Vamos para a aula! Neste final de semana, nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa é a nossa festa mais importante como cristãos. Costumamos celebrar de forma tão intensa o final do ano e costumamos celebrar de forma tão intensa o Natal. Mas como cristãos, nossa festa mais importante é, sem dúvida nenhuma, a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, originalmente, é uma festa judaica. Ela é uma festa instituída nas páginas do Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 12, nós temos o relato justamente do êxodo, ou seja, da saída do povo de Israel do Egito após o tempo de escravidão. Nós lemos que muitas coisas aconteceram para que o povo pudesse sair do Egito. O faraó do Egito tem o seu coração endurecido e não deixa os filhos de Israel deixarem a sua terra. Um povo que havia se fortalecido tanto e que havia recebido de Deus a promessa da liberdade, da libertação, de que receberiam uma nova terra, uma terra que emana leite e mel. É muito interessante que já no capítulo 13, Deus institui uma festa. Deus diz que quando os filhos do povo de Israel perguntassem por que eles estariam celebrando essa festa, eles deveriam responder: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. E no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isso, digam: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. A Páscoa significa essa festa memorial, a saída do povo de Israel do Egito, do tempo da escravidão. E quando os filhos dos israelitas perguntassem por que eles celebram essa festa, eles deveriam lembrar dos anos de escravidão no Egito. E deveriam lembrar que no lugar dos filhos, que provavelmente morreriam, um cordeiro seria separado. Ou seja, o cordeiro morre no lugar dos primogênitos. É muito interessante pensarmos que o próprio Deus do Egito, o primogênito do Deus do Egito, do faraó do Egito, morre na 10ª praga. É muito interessante pensarmos que a nossa festa da Páscoa, ao olharmos para essa celebração como cristãos, celebramos nada mais, nada menos, não a morte do Deus do Egito, mas a morte do próprio Deus, do primogênito Filho de Deus, que se entrega para nos libertar da morte e do pecado. Por isso, essa é a nossa principal festa como cristãos. O Filho de Deus morre. O Filho de Deus se entrega por nossos pecados. É assim que, muito naturalmente, a tradição do Novo Testamento enxerga, então, agora toda essa trajetória do Antigo Testamento à luz disso que acontece com Jesus. Jesus é, desde as primeiras páginas do Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado, que seria morto, para nos dar a liberdade, para nos dar a libertação. E por isso, quando hoje celebramos a Páscoa, quando nossos filhos perguntarem por que celebramos nós hoje a Páscoa, por que temos motivos a celebrar? Porque o próprio Deus entregou o seu Filho em resgate por nós, em nosso lugar. O profeta Isaías nos diz, num conhecido texto bíblico da profecia de Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Claro que no Antigo Testamento trata-se de outra pessoa, mas nós, como cristãos, enxergamos esse texto e precisamos fazê-lo à luz daquilo que acontece com Jesus. O texto de Isaías 53, verso 5, o qual eu quero ler, diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado
por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. As feridas de Jesus nos trazem possibilidade de nova vida. A morte de Jesus, que seria a nossa morte, é nossa possibilidade de nova vida. Nova vida aqui neste mundo e esperança de vida eterna. É assim que também o apóstolo Paulo, em toda a sua interpretação daquilo que acontece com Jesus, diz que no batismo nós nos identificamos justamente com essa morte e com a ressurreição de Cristo. Nós fomos crucificados com Ele na morte pelo batismo, para que assim como Ele viveu novamente. E daí é muito interessante como o apóstolo Paulo continua dizendo, para que assim como Ele viveu novamente, nós também vivamos. Claro, nós também vivamos. Mas antes disso o apóstolo Paulo diz, para que nós vivamos já aqui e agora a vida da ressurreição. Ou seja, que na nossa trajetória rumo à eternidade, nós já vivamos uma vida da ressurreição, vivida no nosso dia a dia, aqui nesse mundo. Todos os dias, quando levantamos da cama, devemos lembrar do nosso batismo. E devemos lembrar do porquê podemos viver adiante. E do porquê temos esperança para viver. Porquê fazemos o que fazemos no nosso dia a dia. O castigo que nos traz a paz e que nos dá vida. E que nos dá uma vida cheia de sentido aqui neste mundo. O castigo estava sobre Jesus, para que sobre nós esteja a paz e a alegria e a esperança de vida eterna que nós temos. É isso que nós celebramos na Páscoa. Que quando nossos filhos perguntarem por que nós celebramos a Páscoa, nós possamos responder, porque eu era escravo. Claro, nunca estivemos no Egito, talvez, mas nós, como cristãos, interpretamos que somos escravos do pecado, da morte, do diabo. E de tudo isso, Jesus nos liberta para uma nova vida. Quando nos perguntarem, digamos, eu era escravo, mas agora sou livre e vivo uma vida de liberdade e caminho na minha vida em direção à vida eterna. Que o Senhor abençoe nossa época de Páscoa. Que nos lembremos neste final de semana o que de fato celebramos. Que lembremos da entrega de Jesus na sexta-feira. Que silenciemos no sábado de aleluia. E que celebremos no domingo, pois celebramos a vida e a ressurreição. E celebramos o fato de caminharmos para a terra prometida. Para a terra que Deus reservou e que reserva para cada um de nós, para aqueles que nele creem. Que nossa vida seja de fato uma vida vivendo o nosso batismo, a morte e a ressurreição. Que o Senhor abençoe a ti, a tua família. Esse é o nosso desejo também, em nome da FLT, em nome de toda a nossa equipe de colaboradores, em nome dos docentes, em nome da direção da FLT. Que o Senhor te abençoe e te dê um tempo muito especial neste final de semana de Páscoa.